Aleluias. Deixa eu me habituar aqui, esse púlpito alto, porque é meio estranho, viu, Daniel? Não sei como vocês fizeram aqui. O André, ver os irmãos assim do alto. Bom, irmãos, 2018 está acabando. Glória a Deus. Está se findando, estamos praticamente no final do ano. Mais um ano que se finda. Muitos projetos realizados, outros não realizados. Muitas propostas que propusemos o ano passado, 2017, em realizar este ano. Muitos foram realizados, outros ficaram. Muitos sonhos foram realizados neste ano. Quem concorda diz amém. Aleluias. Outros sonhos ainda, vai ter que esperar, E nós vivemos de sonhos, vivemos de expectativa, isso é bom. Quantas boas intenções que propusemos no nosso coração, irmãos, e que não foi possível de realizar. Quantas? Pensa aí no teu lugar, pensa comigo. Muitas. Vou citar algumas aqui. Às vezes você programou uma viagem e não foi. Programou trocar o carro em 2018, não deu certo. Pintar a casa. Quantos projetos que a gente tem? Pintar uma casa. Outros, os jovens aqui de casar, uns realizaram, outros estão a um passo para realizar. Não é isso? Outros casais em ter um filho. Tivemos aqui também casais que tiveram filhos, neste ano de 2018. São tudo propostas que colocaram no coração e que Deus nos abençoou. E isso é muito bom. Emagrecer, quem que não se propôs em 2017 emagrecer? E foi aquela frustração, porque emagrecer é a pior coisa que tem, irmãos. Engordar é a melhor coisa que tem, porque a gente come desvairadamente. Mas quando chega para emagrecer, hein, Fernando? Que Deus tenha misericórdia de nós, hein? É muito difícil emagrecer, irmãos. Mas são todos projetos humanos, projetos nossos da carne. Mas também ficou para trás as nossas boas intenções que fizemos, muitas vezes até em oração diante de Deus, de ler um pouco mais a Bíblia, de orar um pouco mais, de evangelizar os perdidos, de não faltar em nenhum encontro, nenhuma reunião, nenhuma comunhão com os irmãos. Aquela intenção: esse ano eu vou servir a Deus com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com tudo aquilo que Deus me deu. E o tempo passou, falta 1 mês e meio para acabar, e muitos de nós não conseguimos. Mas eu louvo a Deus que muita gente conseguiu também. Não é verdade, irmãos? Às vezes não conseguimos na intensidade que propusemos, mas conseguimos um pouco. E isso é muito bom. Muitos bons sonhos e boas intenções que temos e que colocamos, mas que não saíram do papel ou do projeto. Eu creio que muitos de nós tivemos vitórias. Não tivemos vitórias este ano, irmãos? Quem teve vitórias aí diz um amém bem, bem grande. Glorifica a Deus, irmãos. Isso é importante. Amados, eu quero dizer assim, com toda certeza no meu coração, porque isto Deus me levou a estar pensando nesses dias. Nessa época agora a gente já começa a ver os enfeites de Natal, as músicas de Natal. Parece que as pessoas vão mudando o espírito, começa a voltar mais para a comunhão, para a fraternidade, para ajudar. E isso é muito bom. Mas eu gostaria de dizer, de trazer para os irmãos, que o nosso Deus continua fiel, forte, nos encorajando, nos animando, e permanecemos fiéis a Ele. Nosso Deus é um Deus
Todo-Poderoso. Todo o nosso esforço não é em vão no Senhor, irmãos. Tudo aquilo que nós propusemos e não realizamos, mas realizamos um pouquinho, tem valor diante do nosso Deus, e o nosso Deus considerou. E isso é muito bom, glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Ele começou a boa obra em nós e Ele mesmo é capaz de terminá-la. Aleluias! Vocês creem nisso? Eu creio, irmãos. Deus vai terminar esta obra, porque nós somos filhos dEle. Ele nos chamou um dia. Deus não desiste de mim e não desiste de vocês, em hipótese alguma. Nenhum de vocês aqui Deus desistiu. E não vai desistir, porque Ele nos ama. E nos ama com amor incondicional. Não impõe condições o nosso Deus. Ele nos ama. Quantos pecados cometemos, quantas falhas. Hoje mesmo tive que pedir perdão, agora mesmo pedir perdão por irmão. É assim a nossa vida, irmãos. Tanto é verdade que o nosso Deus, irmãos, não se recusou em entregar a sua vida, seu corpo, para ser quebrantado, para ser sacrificado numa cruz, por amor a nós. Naquela cruz, Jesus nos comprou quando o seu sangue foi vertido, pagou o preço de sua vida para nos resgatar do pecado, da perdição, das mãos de Satanás. Nos comprou para si mesmo, para apresentarmos diante de sua glória com muita alegria. Nós somos comprados por Jesus, irmãos. O Deus eterno, poderoso, para guardar-nos de todo tropeço e nos apresentar diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, que nos deu Jesus, seu Filho, Cristo e Senhor nosso. Amém, irmãos, amém. Que alegria é estar aqui com vocês, irmãos, e poder ver aqui, neste dia, todos os irmãos aqui, e poder dizer para vocês, e para mim também, que nós somos os escolhidos de Deus. Deus nos escolheu, cada um, da forma que somos. A palavra fala que a igreja é o tesouro de Deus. É a coisa mais preciosa de Deus. E a igreja não é esse salão bonito que estamos. A igreja é vocês, somos nós. Família de Deus. Coisa boa é estar junto com os irmãos. Coisa boa é poder contemplar os irmãos, conviver com os irmãos. Eu tenho muita alegria em estar com os irmãos. Muita alegria mesmo em poder estar aqui com os irmãos, porque toda a minha vida, 33 anos de conversão, sempre tive no meio dos irmãos, sendo apoiado, sendo ajudado, sendo amado, sendo perdoado, sendo magoado também, sendo entristecido, mas estamos juntos, estamos firmes, e isso é de Deus, irmãos. Não esqueça isso. Não tem lugar que você possa ir, que você vai encontrar uma família assim, um amor assim. É uma alegria mesmo. Uma alegria mesmo. Acho que vou até tirar uma foto. Ah, vou. Os irmãos me perdoam. Se eu conseguir, né? Espera aí só um minutinho, nós vamos lá. Vou bater uma foto. Não, primeiro vou bater uma assim. Agora eu vou bater outra assim. Dá sorriso, irmão. Glória a Deus. Agora eu vou tirar uma selfie. Será que eu consigo? Porque eu preciso sair também. Tá filmando aqui? Não sei se saiu a selfie, vamos ver.
É que meu celular é fraquinho, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Daniel. Isso na palavra. Porque é uma alegria estar com os irmãos. Eu quero guardar isso. E quem sabe o ano que vem eu rever isso daqui. Eu quero ver todos esses rostinhos aqui alegres, felizes, realizados. Os irmãos aqui sendo edificados mesmo, amando. É lógico que as cadeiras vazias vão estar lotadas, mais cadeiras no fundo e mais pessoas chegando ao nosso convívio. Isso é a família de Deus. E eu peço a Deus, irmãos, toda a graça, toda sabedoria na vida dos irmãos, para que os irmãos sejam cheios de graça, permaneçam fiéis mesmo na palavra, em servir a Deus, em estarmos juntos, em suportar uns aos outros, em perdoar uns aos outros. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta noite. É uma alegria mesmo. Deus abençoe os irmãos pela vida de vocês. Vocês são preciosos para mim, para minha família e uns para os outros também. Amém? Aleluia. Agora vamos direto à palavra. Senhor Deus, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida ao ministrar essa palavra, que os irmãos possam ser realmente edificados, tocados pela tua misericórdia, Pai. No nome santo de Jesus. Aleluias. Domingo passado estivemos aqui e tivemos a ministração do irmão aqui, que nos trouxe a palavra, que para mim foi algo assim, bem impactante. O irmão trouxe uma palavra que falava sobre identidade. Eu cheguei até a comentar com alguns irmãos a respeito deste assunto, viu, Daniel? Não sabia nem que você estava meditando nisso. Mas aí você pegou a minha palavra. Aí eu tive que pesquisar mais, orar mais, buscar. E agora? O que eu faço? Então, eu não vou dar assim um prosseguimento na palavra, mas está tudo mais ou menos na mesma direção, o mesmo espírito. Então, isso também me alegrou meu coração. Amém? O irmão falou sobre identidade, a nossa identidade cristã. Glória a Deus por isso. E eu quero falar nesta noite a respeito de exemplos a seguir. Exemplos a seguir. Em João 13:15, o Senhor Jesus nos disse: porque eu vos dei o exemplo. Ele havia acabado de lavar os pés dos discípulos. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Glória a Deus. Exemplo, Jesus, o nosso maior exemplo. Em 1 Pedro, você pode abrir aí a sua Bíblia, no capítulo 2 de 1 Pedro. Aleluias. Glória a Deus. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Aleluias. O Senhor Jesus nos deixou exemplos. Para isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos resgatados, para isso que nós fomos salvos, para seguir os mesmos passos deixados por Jesus. Amém? Aleluias. Amados, e nesses dias, os irmãos estão se apercebendo como que as coisas estão nesse mundo acontecendo. Estamos vivendo os dias de muita influência sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Dias de muita facilidade de comunicação, de informática, de Facebook, de WhatsApp, de rede social, Instagram e muitas outras coisas através da internet.
Aliás, a internet ganhou uma eleição no Brasil. Pensa, quanta influência que está tendo as redes sociais na vida das pessoas. E a igreja também não é diferente. E é justamente esta causa que eu quero estar trazendo em memória aos irmãos. A internet nos traz coisas boas, mas nos traz também coisas más. O inimigo das nossas almas, ele é astuto, porque quando você vai ver uma coisa boa, logo em seguida aparece umas 2 ou 3 ruins, e sempre você dá uma espiada, e assim vai, irmãos. Muito influenciado, e essas influências têm afetado os nossos comportamentos, têm afetado as nossas decisões, muitas vezes têm afetado até o nosso emocional, os nossos costumes. Mas lendo a palavra, o Senhor nos fala que a sua igreja é santa, a sua igreja é de Jesus. Nós somos santos. Muitas vezes aceitamos com maior naturalidade exemplos deste mundo para as nossas vidas. Pessoas, ídolos, ditando regras para os nossos filhos. E nós aceitamos com a maior facilidade, com a maior passividade. É um Neymar influenciando vidas, é uma Anitta influenciando vidas, com comportamentos, com atitude, com palavras. E a mídia vai e bombardeia constantemente a vida da igreja, a vida dos irmãos. E sorrateiramente essas coisas vão entrando na igreja. E vamos deixando, olhando para eles, vamos fazer igual, o que que tem? Vamos fazer isso, o que que tem? E esse que tem, irmãos, a igreja vai sendo contaminada, vai sendo investida, invadida de coisas ruins, de coisas que não edificam, de coisas que não trazem nada. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, de tudo influenciando as vidas das pessoas neste mundo. E se a gente não se zelar, vai infestar a igreja também. É homem usando brinco, é tatuagem para tudo quanto é lado. Não, o que que tem? Está normal. Roupas, vestimentas, assim, escandalosamente. Eu não estou falando quando eu falo de igreja, não é do salão aqui, irmão, é da nossa vida, da nossa postura como cristão neste mundo. Eu sei que muitas pessoas vêm tatuadas para a igreja, mas elas não conheciam a Deus. Não devemos discriminar ninguém. E os irmãos sabem que para você tirar uma tatuagem de um corpo é complicadíssimo. Complicadíssimo. Então os que estão, os que têm e os que vierem, nós temos que amar, aceitar, abençoar essas vidas. Mas não podemos permitir que um Tom, uma Ana Carla, um filhinho nosso aqui, um bebezinho aqui, um Arthur, uma criança, o Isaac, não pai, eu quero também, porque tal está fazendo. Não podemos, irmãos. Temos que ir contra essa invasão mundana no nosso meio. Muitas vezes aceitamos muitas pessoas talentosas, e o mundo está cheio disso. Muitos talentos, pessoas até no mundo gospel, né? Que canta, que louva, que dão palavras, mas o caráter é zero, não tem caráter, é recasado, faz de tudo quanto é coisa que não agrada a Deus. Tomamos como referência. Não podemos, irmãos. Deus está trazendo isto, e os irmãos assimilam isso. Toma essa palavra, para que nós possamos realmente estar atentos a isso. Jesus nos chama para ser íntegros.
pessoas com caráter, não pessoas com talento, porque um talento qualquer um pode ter, mas o caráter é pessoal, é divino, é de Deus. A única que pode nos dar um caráter perfeito é Cristo Jesus. É quando estivermos olhando para Cristo Jesus. Quando eu me converti há 33 anos atrás, eu deixei o mundo, deixei as amizades, deixei todas as coisas, e a minha vida foi a igreja, os irmãos. E exemplo disso nós temos lá no livro de Daniel, um irmão abençoado, que eu creio aqui que os leitores da Bíblia conhecem muito bem. Eu gostaria até que os irmãos abrissem lá em Daniel, capítulo 1. É interessante a gente ler. Agora não tem relógio aqui para a gente ver, deixa eu deixar esse celular aqui. Aleluias. Daniel, um jovem, a partir do capítulo 1 diz assim, 1:1. Acharam Daniel aí? É um livro pequeno, está lá perto do Novo Testamento. No ano terceiro do reinado Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxestes algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidas por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Pensa aqui comigo, irmãos. Israel naquela época foi sitiada e foi se tornada escravos da Babilônia, dos caldeus, cujo rei era Nabucodonosor. Eles estavam no cativeiro, e o rei sabia quem eram os israelitas, assim como todo mundo conhecido hoje sabe quem é Israel, e quem somos nós também, os escolhidos. E falou: traga aqui os saudáveis, os perfeitos, os que são sábios, que eu vou perverter a mente deles. Uma determinação do rei Nabucodonosor, que tinha poder sobre as vidas das pessoas. Se ele falasse, é para matar, eles matavam. E trouxe esses 4 homens. E ofereceram para ele todos os manjares conhecidos daquela época. Todos aqueles manjares do Facebook, do WhatsApp e de tudo aquilo que nós recebemos hoje, irmãos, foram oferecidos a eles. Toda a glória, todo o conhecimento, estar ali, só ficar ali para aprender aquilo que eles queriam que eles fizessem. Muito fácil. Muito fácil. Trazendo para os nossos dias de hoje, seria um carrão, seria aquela vida que um Neymar vive, aquela vida que esses ídolos aí, riquíssimos, vivem. Seria isso.
Mas o que aconteceu? Versículo 8. Aleluias. Glória a Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel se posicionou. Se posicionou no coração dele em não se contaminar perante aquilo que lhe era oferecido. Posição de escolhido, posição de homens e mulheres que vale o sangue de Jesus. Posição nossas, irmãos. Quantas coisas nos são oferecidas, umas com preço, outras sem preço, no dia a dia, e nós muitas vezes aceitamos ou trocamos princípios, trocamos conhecimento, trocamos valores em troca do que o mundo nos oferece. Daniel falou não. Era oferecida a Daniel a melhor faculdade, o melhor ensino. Era oferecida a Daniel aprender as melhores músicas, ter contato com as melhores coisas do reinado de Nabucodonosor. Falar inglês, falar espanhol, francês. Daniel falou: não vou me contaminar. Contaminar no hebraico, irmãos, é a palavra Gaal. Aqui nesse texto, sabe o que significa não contaminar? Isso aqui está no dicionário, tá? Contaminar, nesse texto, significa poluir, manchar, sujar, profanar, desonrar, macular. Daniel propôs tudo isso no coração dele. Eu não vou me poluir, eu não vou me manchar, eu não vou me sujar, eu não vou profanar, não vou desonrar, não vou macular. Em momento algum Daniel falou assim: não, vou só um pouquinho, eu vou um tempo, depois eu paro, eu sou forte, os irmãos oram por mim. Não, eu não vou. Posição de homem, de caráter. Isso é caráter cristão. Isso é caráter de escolhido de Deus, que vale o sangue de Jesus. Essa é a nossa posição, irmãos. Aleluias. Esse é apenas um exemplo bíblico. Podemos citar aqui vida de José. Podemos citar aqui muitos outros irmãos na palavra. Podemos ou não podemos? José, que foi assediado, que é a segunda força do universo. A primeira força do universo é o amor, porque o amor cobre todas as coisas. A segunda força se chama sexo. José foi assediado pela mais poderosa lá, rainha. José saiu correndo, não se prostituiu, resistiu, falou não. Homem de caráter, homem de decisão, temente a Deus. Isso é a igreja de Cristo. E somos nós, irmãos. Mas eu citei aqui exemplos mundanos, mas vamos citar aqui também a quem nós devemos seguir. Além desses bíblicos. É até difícil, porque nós temos muitos aqui no nosso meio. Temos muitos, irmãos. Eu vou começar por um que foi a pessoa que me pregou a palavra, que se chama João Maninheiro e Holanda. Todos vocês conhecem essas pessoas. Eu convivi, eu comi, eu dormi na casa do João por muito tempo.
Eu sei quem é aquele homem. Nunca deu um cheque sem fundo. Até falei isso aqui uma vez, né? Ele deu risada. Nunca deu um cheque sem fundo, João. Homem íntegro. Tem falha? Tem também. Todos nós temos. Mas íntegro, de uma integridade, de uma palavra, que está lá no leito de enfermidade, e com certeza eu sei que ele vai estar orando por nós aqui nesse momento. E eu sei que o João pensa em cada um de nós. O João, com aquele jeitinho dele, que parece que não vai, mas ele está indo. Uma vez ele falou assim, que está no óleo, né? Ele usa essa expressão, deixa no óleo. O João é muito deixar no óleo, porque o amor dele é muito grande. A história do piano, né? O piano vai empurrando cada vez devagarzinho. Eu esqueci a história do piano, muito bacana. Centímetro por centímetro, até colocar o piano no lugar. Não desanimar nunca. Exemplos de homens. Esse sim temos que seguir. Seguir um exemplo de busca, de entrega para a igreja. A Landa com aquela graça dela, de receber as pessoas. Isto sim é exemplo, irmãos, para nós. Não esse mundo. Quem viu aqui a Landa alguma vez com uma roupa escandalosa? Quem viu? Nunca. E sempre bonita, arrumadinha, aqueles vestidos bonitos dela, que eu sempre falo que ela era bonitinha, ela vem arrumadinha. Muito bonita. Não precisa de apertar nada, não precisa de puxar para cima, nem para lá, deixar rasgo, íntegra. Isso é bacana, irmãos. Esses são os nossos exemplos. Outro exemplo que poderia citar, até o irmão está aqui, se chama Arquimedes e Irineia. Pessoas também que eu convivi, que são exemplo para nós. A Irineia, os irmãos, quem não teve oportunidade de conhecer a Irineia, irmãos, chega nessa irmã, um doce de pessoa. Tem um coração assim, derretido por qualquer um. Ela não tem acepção de pessoa. Desculpa, Irineia, se for mentira você pode falar. Mas é verdade, irmãos. Pessoas assim, muito prestativa, pronta. Isso é bacana. Exemplo do nosso meio. Aí ficamos nós aí olhando para esse mundo perverso. Não tem exemplo nenhum. Só de coisas destroçadas, de coisas que não têm valores. Quem aqui já aprendeu a fazer o bacalhau que a Irineia faz? As coisas, os docinhos que a Landa faz, né? E as outras irmãs também. Podemos citar várias aqui. A Lourdes e o Geraldo, irmãos, um doce de pessoas, mais de 50 anos de casados. Estão ali os dois lutando, brigando o dia inteiro, 50 e poucos anos juntos, servindo a Deus naquela luta. Exemplos de irmãos. Isto sim são exemplos para nós. Uma irmã Ventina aí, ó, com toda aquela jeitão dela, uma disposição para trabalhar, para servir, que tem que mandar parar. E assim são todas, se eu for citar aqui, vários irmãos. Vários irmãos. Não é verdade, irmãos? Isso é a nossa família. Isso é a nossa família. Eu não posso nem imaginar aqui um André vir aqui totalmente relaxado, com o cabelo colorido, pintado de vermelho, ou com um brinco na orelha. É inconcebível isso, irmãos. Um jovem, eu falei dos mais velhos, mas tem os jovens que são exemplo. Uma Rebeca, gente assim, bacana, irmãos. Coisa preciosa que nós temos aqui no nosso meio de irmãos. Daniel, não vou nem falar, né? Daniel, Leia, exemplos para nós. Por que não seguimos esses irmãos? Porque vamos tentar seguir coisas que não nos traz valores, não nos acrescenta nada, irmãos. E vós, jovens, falando diretamente agora para os jovens, vocês vão cuidar dos nossos filhos, dos meus netos agora, né? Vocês vão cuidar. Essa semana agora, ontem, o Tony me mandou um vídeo lá, achei um áudio, achei muito bacana, que fala assim, a geração dos 40 e 50, que é a minha, eu já estou nos 60, está passando. Nós estamos já
indo, irmãos. O que nós fez 50 anos atrás, 40 anos atrás, não volta mais. Não volta. Então nós fomos influenciados por esses irmãos, um Arquimedes, um irmão Ricaldes, que vocês lembram, um irmão Osvaldo, em memória aqui. Quem lembra do irmão Osvaldo que cantava aquela música assim, filho meu, como é que é? A juventude, como é que é? No teu coração, me sentindo, filho meu, dá-me o teu coração. Aquela graça, aquele doce, irmãos. Olha que preciosidade que nós tivemos aqui no nosso meio, que eu sei que muitas vidas aqui foram edificadas por esses homens. Toda uma geração que passou, e nós aqui, os quarentão, os cinquentão e os sessentão, também já estamos indo, e vem vindo a juventude, os novos. E a minha palavra é diretamente nesse momento para os jovens. Vocês serão os exemplos, vocês serão os formadores de opinião. Vocês serão aqueles que serão exemplo para que outros sigam vocês, para que o reino de Deus seja edificado, para que a obra seja santa, para que as irmãs tenham um pudor, para que os irmãos tenham respeito, tenham amor pelas irmãs, carinho, dedicação. É essa juventude, é esses jovens que nós precisamos. E não jovens que ficam no mundo da lua, cantando música mundana, ouvindo música mundana, assistindo coisas que não edificam em nada. Faça como Daniel, abra a janela e vai orar a Deus. Ora por mim, irmãos, que já estamos passando. Essa juventude, Deus quer homens e mulheres, jovens, com esse gás, com essa graça mesmo. E exemplo, nós estamos aqui recheado de irmãos que têm nos abençoado, que nós temos andado junto, como família. Coisa preciosa, coisa gostosa de conviver, de ter junto conosco. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. O Senhor nos chamou e o Senhor nos quer santos. Para que façamos a diferença nesse mundo, não se contaminando, não se deixando contaminar com este mundo, mas cada dia mais e mais nos santificando. Eu e você, irmãos, temos que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença como avô agora, como sogro, né? Você 3 vezes já. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que me comportar como tal. E assim, cada um aí no teu pensamento, pensa nisso na sua vida aí. Né? Isso é a igreja de Cristo, irmãos. Isso é a nossa família. Isso é a nossa vida. Nós não temos para onde ir. A nossa vida é isso daqui. A coisa mais importante que nós temos é os irmãos. É a preciosidade de ter os irmãos conosco. Porque é com eles que nós somos edificados. E assim a nossa família também, a família de carne, a minha esposa, os meus filhos, os filhos dos irmãos, as esposas de vocês. Isso é família, isso é igreja, isso é reino. Essa é a nossa preocupação. Os nossos olhares têm que estar em Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu estou dizendo tudo isso porque o ano se acabou, os nossos projetos, muitos realizados e muitos não realizados, mas teremos um ano novo, vida nova, um novo recomeço, para que tudo seja realizado com muita graça, no temor do Senhor. Coloca isso no teu coração e Deus vai nos honrar, como honrou Daniel, como honrou Josué, na palavra, colocando eles nos mais alto grau de poder. Eu estou assim entusiasmado com isso, irmão, não sei se é contaminação, porque, como eu falei para vocês, você vê tanta coisa ruim e vê coisa boa também. Eu não posso deixar de falar aqui. Deus está fazendo uma obra grande no nosso país, através
desse presidente que vem vindo. Eu estou colocando a fé em Deus por esse homem. Eu creio que Deus vai operar através da vida dele. Nós devemos orar por ele. Não porque é ele, não. É que ele é um homem que tem temor de Deus, tem demonstrado isso. Vamos conferir, vamos fazer a diferença. Vamos tirar aquele cancro de corrupção que nos foi implementada na nossa mente. O brasileiro quer corromper em tudo, quer corromper na fila, quer corromper no supermercado, na farmácia, no médico, no cemitério, tudo quanto é lugar, queremos corromper. Não pode. Se a vaga é do idoso, deixa o idoso. Se em Rio Preto agora tem um corredor de ônibus, outro dia eu falei na reunião lá, os irmãos, não ande no corredor de ônibus, tem horário. São coisas simples, coisas naturais, irmãos, que nós temos que ir deixando de fazer. Não nos deixar corromper e nem tentar corromper os outros. Essa é a diferença da igreja. Este é o sal. Quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. Fazer a diferença que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Não vou nem falar aqui de murmuração, de reclamação. Mas esses ídolos que não são nada para nós, muitas vezes nós enfiamos a mão no bolso com muita facilidade e pagamos R$100 para participar de um show, para ir ver uma pessoa que não tem nada a ver. E às vezes quando ela é pedida uma oferta, você dá 10, chorando. 100 para fazer essas coisas, para participar no mundo, você dá sorrindo. 10 para ajudar na obra. Quando eu falo na obra, não é na obra espiritual, na obra aqui, que nós estamos aqui nesse conforto, ar-condicionado, pagar luz, pagar água. Dá R$10 chorando. Fala para uns 3, 4, eu dei R$10, viu? Isso é a igreja, irmãos. Seguindo os passos de Jesus. Isso que Jesus nos chamou para fazer a diferença. Vamos lá em 1 Pedro 2. Versículo 2, 21. Porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro. Aleluias. Chocante isso, irmãos. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Porque estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é o único que pode fazer a diferença na minha vida, na sua vida e nesse mundo, irmãos. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós temos que confiar num Deus vivo, num Deus único, que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que habita em mim e que habita em você. Amém? Que a partir de hoje, irmãos, Deus possa terminar sua gloriosa obra na nossa vida. Quem crê nisso? Deus vai terminar. Custe o que custar, a que preço for, porque Ele nos ama, Ele nos quer junto,
Ele nos quer com Ele. Ele nos ama. E a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa realmente nos abençoar, grandemente mesmo, nesses dias, no meio deste mundo. Amém? Eu encorajo os irmãos, e peço que os irmãos me encorajem, me suportando, me amando, me perdoando. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vocês são preciosos. Daqui de cima vocês não sabem como que vocês são lindos. Verdade, irmãos. Mais bonito que aquelas fotos que vocês mandam no Facebook, lá no WhatsApp. Muito bonito. Nós aqui juntos louvando a Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Aleluias. Deus Santo e Eterno Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças nesta hora, Senhor. Bendizemos aqui o teu santo nome, Senhor Jesus. Por tudo que tu és, ó Deus. Por tudo que tu és tão precioso, Senhor. Que desceu dos altos céus e veio aqui pagar um preço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida da tua igreja, Senhor. Nessa noite nós queremos te exaltar, glorificar o teu nome, Senhor. Ao sair daqui vamos continuar te louvando, te bendizendo, como entramos no nosso carro, quando fomos para o trabalho, para a escola, para os nossos afazeres. O Senhor será sempre louvado e lembrado nas nossas vidas, porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. O Senhor é um Deus que o qual nós podemos recorrer a cada momento, a cada instante, Senhor. Por isso, Senhor, te exaltamos nesta noite, Senhor. Por esta palavra, Senhor, por avivar, Senhor, isto no nosso coração, Senhor. Eu quero abençoar aqui a vida dos meus irmãos, Senhor. Que não possa haver nenhuma frustração na vida dos meus irmãos com os projetos não realizados, ó Deus. Mas que eles sejam encorajados, animados e sabedores de que Deus vai cumprir cada um deles dentro do propósito dEle. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti, Senhor, a cada dia, a cada instante, para que não venhamos nos contaminar, para que os nossos filhos sejam guardados, protegidos por Ti, Senhor. Que as nossas enfermidades sejam saradas, curadas pelo Teu sangue, Senhor, pelo Teu nome, Senhor Jesus. E que vidas e mais vidas venham a Te conhecer e serão salvas por Ti, Senhor. Eu oro pelo nosso grupo aqui de irmãos, ó Deus, pela nossa igreja, eu oro pela nossa cidade, Senhor, pelo Brasil, pelo mundo, Senhor, por pessoas que não têm essa oportunidade de ouvir esta palavra, Senhor, de Te conhecer na profundidade que Te conhecemos, ó Deus. Ó Deus, que o ano que vem realmente seja anos de projetos, mas projetos que venham a ser realizados por Ti, Senhor. Principalmente os projetos espirituais, ó Deus. Que sejamos homens e mulheres vitoriosos na Tua mão, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos com esta palavra, Senhor Jesus. Que abundâncias do céu seja sobre a vida de cada um, Senhor. No livramento, Senhor. Oh Deus, no suprimento, Jesus, seja com cada um, Senhor, e nos acrescenta do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, um Deus forte, um Deus poderoso. A Ti seja o louvor, a honra e a glória eternamente, Senhor. Amém e amém, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Dê um abraço forte no teu